Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Então, sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena e hoje estamos aqui com alguém que praticamente já é da casa, o nosso querido Rafael Lataran. E aí, tudo em cima? Aqui é a Titulata e mais uma vez novidade pra vocês. Então, Como está, Rafael? com frio, tô até de touca aqui. Eu acho que eu vou botar na edição do vídeo, assim, uma neve caindo, assim, aqui atrás, assim, do cenário, porque tá tenso, tá tenso. Tão judiando. Pois é, vai acordar de madrugada, 6 horas da matuta, com o friozinho que tem, é complicado. É, o cara acorda pra puxar mais coberta, né? É complicado. O cara acorda assim, ali. A mãe às vezes passa pelo meu quarto ali, ela olha assim, aí eu sinto, você tá ficando mais quente. Aí é ela que tá botando coberta que eu derrubei no chão, tá ligado? Mas nem de mãe, né? Não adianta. O cara vai ter 100 anos, a mãe do cara vai ali ver se o cara não tá destapado. Ela vai ter 200, mas ela vai ali ver se o cara não tá destapado, né, mano? Não adianta. Mas então, estamos aqui reunidos hoje. Para que exatamente? Nós nos reunimos para alguns pedidos aí da comunidade do Vale das Trevas, que nós falássemos um pouco sobre narrativa, um pouco de dicas de narração, se fosse possível, né? Nós não somos especialistas em narrativa, não somos os, oh meu Deus, esses caras narram pra caramba, mas nós podemos deixar aqui os nossos 2 centavos, 3 centavinhos, quem sabe, de algumas dicas aí, né, pra quem quiser começar a narrar suas campanhas. Nós vamos falar aqui de conceitos de forma mais aberta. Não vamos focar só no World of Darkness. Vai ter vídeos específicos focados só pro World of Darkness, já que é a nossa proposta aqui do canal e do podcast. Mas nós sempre vamos trazer os nossos conceitos de forma mais abrangente possível, porque não importa, talvez, o cenário ou o sistema que você escolheu para começar a narrar. Então, não importa, às vezes, qual é o cenário que você escolheu ou coisas do gênero, todas as dicas, elas podem sim ser usadas de formas universais. Então, uma dica que eu achar uma estratégia, ou talvez alguma coisa que você use num sistema de narrativa, pode ser aproveitado para talvez um outro sistema com uma outra temática. Alguma coisa sempre vai ser aproveitada. Então, muitos pessoais me procuraram porque eles ouviram a crônica que a gente tem aqui no Vale das Trevas, Manchas do Passado. O pessoal curtiu aquele formato, gostaram da história, acharam bacana. Gostaram dos elementos que foram inseridos dentro do jogo, como suspense. Tem uma pitada muito forte de mistério, não saber exatamente o que está se lidando ali durante a campanha. Então, eu conversei com a Tarana, pus uma ideia, digo assim, e aí, o pessoal pediu, vamos fazer algo do gênero, vamos fazer algo do gênero. Hoje o Henrique Ferraz não está aqui conosco, mas nos próximos episódios ele vai estar aqui conosco. Então nós vamos começar aí a debater um pouco sobre isso. Eu queria já agradecer aqui de primeira, assim, o Lucas do Droga de Canal, que ele fez uma menção sobre nós do Vale das Trevas no último vídeo dele, então valeu, é nóis, tamo junto. E também vamos deixar aqui na descrição do episódio uma lista extensa até de outras mídias de RPG que a gente tem contato, que a gente aqui do Vale conversa bastante, como sugestões para que vocês também vão lá visitar, aproveitar, desfrutar do conteúdo deles e, né, ajudar a nossa comunidade assim a ter mais alcance, engajamento e expansão, né? Então, aquela velha história, né? RPG não tem fronteiras, né? RPG importa só mais do sistema ou daquele ali, mas não é discussão de time de futebol. RPG é aquela coisa, é aquele passatempo, aquele hobby, né? Que a gente já, o pessoal dos anos 90 usou bastante, o pessoal dos anos 80 mais ainda. Então, era uma forma de reunir grupos de amigos, pessoas em volta de uma mesa, conversar, rir, se divertir, comer bolo. Às vezes rolava umas comilança, né? Umas esborne ali, comer, tomar um refri. Bons tempos. E passar ali um tempo junto com o pessoal que você conhecia, com seus amigos, né? O meu primeiro grupo e mais antigo grupo que eu tenho de RPG, a gente tem contato até hoje, porque a gente era tudo vizinho.
cara, a gente passou praticamente boa parte da nossa adolescência juntos ali, jogando, se divertindo, todo mundo se conhecia, e então, apesar de hoje a gente tá já na vida adulta, boleto pra pagar, aquela coisa toda, sempre que é possível a gente se reúne, nem que seja pra fazer uma janta, alguma coisa, e a gente tem um grupo que a gente criou no WhatsApp pra gente manter contato, e de vez em quando a gente faz videochamada pelo Discord mesmo, pra manter o contato, porque são aqueles amigos que a gente tinha do tempo da infância, né, então é o pessoal que a gente sempre vai trazer junto com a gente, e o RPG, de certa forma, te proporciona esse tipo de experiência, de montar grupos de amigos, e esse grupo pode expandir de forma gigantesca, tu pode conhecer um grupo do teu bairro, tu pode conhecer um grupo do bairro vizinho, tu pode conhecer um grupo da internet, e todas as pessoas estão conectadas em volta do mesmo hobby, né? É uma coisa muito bacana. Isso me leva pra uma coisa, assim, quando a gente vai juntar, fazer um jogo de RPG, o principal, um dos pontos principais é a história. E aí entra numa questão. Exatamente, então. Você decidiu narrar um jogo. Normalmente é mais fácil se introduzir no RPG sendo um jogador. Não é via de regra, mas é mais simples porque tu vai jogar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que já tem experiência no hobby, e aí você vai aprender com eles. É mais fácil de se inserir assim. É obrigatório? Não, você pode começar já narrando. Tem pessoas que eu conheci que começaram como narradores e não quiseram nunca ver jogadores, eles gostam de narrar. Eles gostam realmente de contar a história, eles não gostam de participar da história. Então, um primeiro tópico aqui, para você que vai querer ser narrador, nós vamos explorar o então. Você quer contar uma história, certo? Não deixa de ser, por mais que talvez os sistemas apresentados de RPG deem ferramentas e passos para você seguir a construção da sua aventura, da sua história, da sua campanha, do seu caso, do que for que é denominado dentro daquele sistema, no núcleo da coisa, tu tá contando uma história pros seus amigos ou pro grupo que você tá jogando, né? É uma história que você criou, que você idealizou, que você pensou, e o pessoal vai participar dessa história junto com você. Então você está contando uma história. No momento que você vira um contador de histórias, vai virar responsável por aquela história, aí você acaba recebendo um termo. Pode ser de narrador, pode ser de sei lá, Keeper, Guardião, que é usado em Call of Cthulhu. Pode ser como mestre de Dungeon Master, né? Que seria mestre da masmorra, que é o cara que controla toda a masmorra. Então tem várias nomenclaturas, mas no fundo, todos esses caras são um contador de história. Eles pensaram numa história ao qual eles querem compartilhar, contar para seus amigos. E essas histórias, então, elas têm vários temas, né? Cada história normalmente envolve um tipo de tema. Mas uma coisa importante, Damasceno, que quando a gente vai contar uma história, as pessoas às vezes, quem tem noção do RPG, ele já sabe, né? Vai contar uma história baseada em regras. Mas para quem nunca entendeu nada, a gente tem que levar em consideração que contar uma história não é que tu vai sentar e vai simplesmente fazer uma história como se fosse uma criança, ler uma história, né? Sim. Tu vai fazer uma história, é meio como se tu fosse o diretor de um cinema. Sim. Tu vai organizar as situações, tu vai organizar as cenas, tu vai organizar os encontros, né? Vai organizar onde os protagonistas vão aparecer e roteirizar aquela condição. Não vai acontecer sempre como tu quer. Às vezes tu pensa num negócio maravilhoso e não dá muito certo. Mas a gente pode entrar nesse mérito depois. Mas essa construção de história é uma construção coletiva, onde o narrador, ou o mestre, ou o que for, né? Ele vai estar junto com os seus participantes, junto com os jogadores, fazendo essa construção coletiva. Então, essa grégora quase, né? Esse bando de gente querendo uma coisa única, eles estão lá, uns como protagonistas da tua história, narrador, e outros estão lá para poder agregar a condição. E quando eu digo outros, não necessariamente são players, podem ser NPCs, né? Personagens criados na tua cabeça, que tu controla para poder gerar condições para que coisas ocorram dentro da tua história. Sim, um ponto importante, assim, que nem a Latara falou,
que é bom de se considerar quando tu vai contar uma história é que ela não vai acontecer, às vezes, do jeito que você pensou. Então entra uma parte muito importante do RPG, que é a aleatoriedade. Ele é totalmente aleatório. Por quê? Porque, vou dar um exemplo bem clássico. Tu agarrou, inventou uma historinha ali que tu quer que o pessoal... Que nem tem, às vezes, em jogo de enigmas, coisa do gênero. Tem ali um lago, tá cheio de jacaré, e o pessoal tá no ponto B e tem que passar pro ponto... Estão no ponto A e tem que passar pro ponto B, que é cruzando aquela água. Qual a estratégia que o pessoal vai usar, talvez, pra conseguir escapar dos jacarés? Cada personagem que estiver ali, cada jogador, cada pessoa que estiver ali de um lado, vai ter uma ideia diferente da outra. E provavelmente todas as ideias não sejam parecidas com a tua. Talvez a tua ideia fosse... Bom, ali perto tem um tiozinho pescando com uma jangada. E ele empresta jangadas. Pediu pra ele, empresta jangada pra gente atravessar o rio. Beleza, pode pegar aí. Depois só empurra ela de volta aqui pra mim que eu puxo ela pela corda. Porque o rio não é muito extenso. Talvez o narrador pensou assim. Então o jogador talvez vai pensar, pô, a gente pode caçar um coelho, jogar o coelho na água, os jacarés vão lá comer o coelho e a gente passa nadando. Aí tu fica assim, pô, não é o que eu pensei, mas serve de estratégia? Serve. Vai ter aquele jogador mais sacana que vai dizer assim, vou empurrar um amiguinho no lago, enquanto o amiguinho se vira pra se salvar dos jacarés, o resto do pessoal passa. Também pode ter esse tipo. O tradicional boi de piranha, né? Boi de piranha, exatamente. Ou simplesmente vamos esperar anoitecer, que esses jacarés vão ter que dormir, e a gente aproveita esse tempo que eles vão estar dormindo pra tentar nadar o mais rápido e passar por eles. Então, só aqui nesse caso a gente já teve aí uns 4 ou 5 exemplos de como resolver o enigma. E tu pensou em uma, talvez, quando tu fosse contar a tua história que tu queria que se realizasse. Então, isso aí mostra como é aleatório a probabilidade de a tua aventura acontecer do jeito que tu idealizou e dos eventos que aconteceram dentro da tua história serem exatamente, no caso, fixos e não dinâmicos. Uma coisa que tem que pensar é que tu tá lidando com dinamismo quando tu tá contando uma história. Ela pode mudar a qualquer momento, de forma mais inesperada possível, por algo que tu não imaginou, ou não idealizou, ou não se preveniu. Também acontece de uma história da gente ter que se prevenir de alguns atos para que ela não perca demais o rumo. Isso é uma coisa também que varia muito com os jogadores que a gente tem na mesa. Exatamente. Né? A maturidade dos jogadores, a capacidade até mesmo de compreensão daquele mundo, daquele universo. Vamos dar um exemplo, assim, desse exemplo que tu pensou, na mesma hora eu pensei, eu tenho jogadores em algumas mesas e os caras nessas opções iam querer pular de cabeça em cabeça do jacaré. Aí, outra forma. Tipo, what? Sabe? Mas é que a pessoa só vai ter noção que isso é uma coisa absurda se ela tiver noção da mortalidade, de quão difícil é. Se tu não colocou essa situação em outros momentos, de quão difícil é pular, de quão difícil é se equilibrar, de quão difícil é tu passar por um jacaré pulando em cima da cabeça dele, ou coisas paralelas, ou se o jogador ele nunca tiver passado por essa experiência, pode ser que ele tenha vindo inspirado em um filme de ação, um triplo X da vida, e ache que isso é a melhor possibilidade, né? Porque ele não vai ter muita noção daquele mundo. Então, essa parte também do narrador colocar o jogador inserido naquele contexto narrativo, isso é uma coisa admirável para bons narradores. Não é mesmo, Damasceno? Quando a gente chega nessa parte, aí vai do tema da história que tu quer contar, né? Por exemplo, se tu tá contando uma história onde tu tá inspirado, por exemplo, no filme do Tigre e o Dragão, isso de pular a cabeça do jacaré é tranquilo. Eles fazem aqueles saltos que eles saem voando 100 km, depois caem no chão. Pô, como um cara desse pular de cabeça de jacaré em jacaré, tranquilo. Agora, se tu quer contar uma história com um ambiente um pouco mais realista, tu vai pular e o jacaré já vai estar com a boca aberta, já só esperando. E aí o jacaré vai te passar o rodo, tá ligado? Vai te devorar. Então, depende muito do tema da história que tu vai contar. Então, a gente já idealizou. Ó, eu quero narrar, quero contar uma história. Agora, o próximo passo é, que tema que eu quero dar pra minha história? Qual é o tema? Tu quer dar uma história no sentido de mistério? E dentro do mistério ele tem vários grupos. Tu pode dar mistério tipo Arquivo X, onde investiga casos insólitos, puxando um pouco ali
pro mundo alienígena, conspirações. Tu quer contar uma história de aventura, tu pode usar, por exemplo, uma aventura no estilo A Múmia, na época do Brendan Fraser, uma aventura bacana. Tu pode contar, talvez, uma história de ação, no melhor estilo tiro, porrada e bomba, máquina mortífera, talvez uma ação policial, ou uma ação, talvez, de conflitos super-heróis, por exemplo, conflito do bem versus o mal. Decidiu contar uma história, perfeito. Então, seria interessante saber qual é o tema que tu quer dar pra tua história. Você pode fazer combinações, ação, aventura, sobrenatural e aventura, mistério, horror, pode fazer a combinação que te der na telha. Só tome cuidado quando for fazer esse tipo de combinação para não descaracterizar demais um gênero do outro. Às vezes botar um momento específico para dar um plot twist, às vezes tu puxar para um personagem X um gênero mais isolado dos demais, como por exemplo, o personagem é mais policial, então beleza, ele resolve as coisas de uma maneira mais ação. O outro personagem é mais investigativo, então tu resolve, faz uma coisa mais arquivo X, assim, mais investigativo, mais detetive, mais minucioso. Tu planejar, às vezes, situações pros jogadores é uma coisa que pode ajudar muito a tua narrativa, se tu conhecer teus jogadores. Sim. A parte ali que eu falei de misturar gêneros, o que a gente tem ali dentro dessa mistura de gêneros, por exemplo. Porque talvez narrar uma campanha no estilo Predador, onde o Predador, na verdade, é um coelho canibal que tá assolando a cidade, grupos de coelhos canibais, e aí tu imagina o herói em cima de um carro ali, sei lá, um Opala, algum carro antigo ou coisa maneira, com uma metralhadora, com balas, aquelas correntes de bala atravessadas, e morram malditos coelhos. Legal. Tranquilo, tá ligado? Tranquilo. Tu misturou dois gêneros, tu misturou ali ficção com ação, né? Ou horror, talvez, se esses coelhos forem desafios mais mortíferos, né? Que o horror, ele tem muito daquela pegada... gore. Se o mal chegar em ti e ele chegar a te fazer mal, ele pode te destruir naquele momento. Então, um coelho talvez possa matar o herói com um ataque. Um coelho montypythiano, por exemplo, né? Aquele horror da caverna, né? Exatamente. Ou ação por ação mesmo, onde o cara tá tirando, meio estilo Vingadores, na época que eles estão lutando lá com os Chitaris. Aí o coelho vem na agarrada, o herói cai, se levanta e continua tirando e trazendo esperança, talvez, pro lugar que ele tá defendendo, etc e tal. Pode fazer a mistura que tu quiser, mas desde que tu entenda, eu quero contar uma história assim. Qual é o próximo passo? Qual é o tema que eu quero contar dessa história? Então a gente abordou aqui vários temas. E olha só, a gente tá só no princípio, a gente não pensou ainda nem em colocar quais tipos de heróis vão ter sido, a gente não escolheu nem o sistema ainda. Mas Damasceno, dá pra fazer uma campanha baseada em humor? Dá, tem cenário pra isso. Looney Tunes, se tu quiser contar uma aventura estilo Looney Tunes, somente se tu quer inserir talvez crianças no mundo do RPG, que os ataques são torta na cara. O cara tá com a torta na cara do outro, tranquilo, os ataques são torta na cara, aquelas bombas que explode o cara fica só preto. Tranquilo, correr do abismo, se tu não olhar pra baixo tu não cai. Tudo é possível, tá ligado? Quer jogar um RPG Teletubbies? Vai firme, cara. Sua imaginação é o limite. Isso que é o legal do RPG, né? A gente pode pegar diversos gêneros, diversos subgêneros, como... sei lá, por exemplo, pode pegar o estranho, aquele estranho Lovecraftiano, meio cutulesco, assim, Horror que é cósmico. o horror cósmico, pode pegar um faroeste com zumbis, pode pegar várias coisas e a gente misturar vários desses temas, e isso é uma riqueza do RPG. A gente ainda assim, a gente vai estar contando uma história, ainda assim a gente vai estar fazendo um planejamento para esse coletivo, sabe? Então, o limite do RPG, muitas vezes, se dá na capacidade da pessoa conseguir transmitir aquela ideia. Não é nem no sistema, o limite, porque a ideia de começar uma história tem que começar antes do sistema, né? Exatamente. A gente tá só destrinchando aí as ideias e não escolhemos nem o sistema ainda. Isso é pré-sistema, é antes do sistema. E isso que eu tô falando, tá? É uma receitinha mais ou menos que eu sigo. E é uma receitinha que eu acho que se outras pessoas quiserem seguir, ela é totalmente plausível.
Se tu idealiza de forma diferente, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá, mas daí, Damascena, e se fizer o contrário? Se eu pensar no sistema primeiro e depois tentar adaptar? É possível. Totalmente possível, totalmente... A gente já pode fazer alguns exemplos disso também, quando a gente chegar na parte de sistema. Então, a gente aí escolheu o tema da história. Chegamos finalmente no tema de qual história que a gente quer contar. Então, quais são, por exemplo, nomenclaturas que essas histórias recebem conforme o sistema? Elas podem ser chamadas de aventuras, podem ser chamadas de crônicas. Essas crônicas podem ser divididas em capítulos. Pode também serem chamadas de campanhas ou de casos. E todos o número de casos que estiverem ali, conforme for correndo a mesa, eles são chamados depois de temporada. Então, cada sistema de RPG, ele costuma padronizar a forma que as histórias são contadas dentro ali. Ele costuma dar nomes para esses tipos de ações, para além de personalizar um pouco para o sistema dali que a gente vai estar usando depois, também para dar uma identidade, né? Então, por exemplo, jogadores de vampiros sempre vão falar, qual é a tua narrativa? Porque ali o cara que tá contando a história, ele é chamado de narrador. O cara que organizou o grupo e tal, ele recebe o título de narrador. E Dungeons & Dragons normalmente vão perguntar qual é a campanha. Masmorras e Dragões, qual é a tua campanha? Porque normalmente ali as aventuras são organizadas em campanhas. Em Arquivos Sobrenaturais, que nem eu falei, que tu é o diretor de jogo, olha só, já teve 3 nomes diferentes para a mesma função. Tu é o diretor de jogo, ali tu conta casos, e o número de X de casos, quanto tu quiser, eles fecham uma temporada. Em Call of Cthulhu, tu é chamado de Keeper, guardião. Tu é o guardião, e ali tu conta uma história, no caso, ou aventura, para os investigadores. Cada sistema vai dar uma identidade para sua forma de fazer esse tipo de ação, mas no núcleo, que nem eu falo, é tudo a mesma coisa. Às vezes muda a nomenclatura, mas a essência, né? A essência permanece a mesma. Mas, ao mesmo tempo, é importante a nomenclatura, porque a gente já começa a organizar o nosso pensamento, né? Sim. Porque a nossa expectativa quando a gente vai jogar Cthulhu é uma coisa, a expectativa quando vai jogar Conan é outra, a expectativa quando vai jogar 3DT é outra. A expectativa quando vai jogar Vampiro ou Lobisomem, no caso do Storyteller, é outra. Então, quando a gente dá uma nomenclatura e a gente começa a organizar já e usar os nomes adequados para aquele mundo, para aquele universo, o nosso cérebro mesmo começa a se organizar daquela maneira, né? A gente já tem uma expectativa já sei uma ideia do que vai vir, sabe? Se eu falar pra ti, por exemplo, vamos jogar uma aventura de 3DT, né? Pra quem não sabe, 3DT, Defensores de Tóquio, 3ª edição, né? Já vai pensar que é uma coisa mais light, uma coisa meio Dragon Ball, uma coisa mais assim. Se eu falar pra ti, vamos fazer uma aventura de Mago Ascensão, tu não vai pensar em fazer um Goku, né? Se bem que algumas pessoas podem pensar. Já vi uns Goku por aí em Mago Ascensão, já vi. Alguém querendo jogar de Death Note, vou fazer ele com as esferas na combinação, onde eu tenho um livro que eu escrevo o nome e o cara morre, já vi fazer já. Já vi. Descaracteriza o cenário? Não descaracteriza muito, mas que fica estranho, fica. No mínimo fica estranho. Então, essas identidades, né, que a gente estava comentando, já despertam gatilhos de tu saber até qual é o sistema, talvez, que está sendo abordado. Se o cara te convidar para jogar, vamos jogar narrativa, tu vai saber que provavelmente o cara tá falando de storytelling. Se o cara falar de campanha, tu vai saber que ele tá falando de D&D ou algum jogo similar que use essa metodologia. Então, ali, cada estilo de contar uma história tem uma identidade. Mas não deixa de ser tudo a mesma coisa. Então, o funcionamento do mestre, do narrador, do contador de histórias, ele se modifica, né? A visão, por exemplo, do cara que faz storyteller tende a ser mais crônicas voltadas para interpretação. O cara normalmente mais para GURPS, mais para D&D, tende a ser uma coisa mais sistêmica, assim, tipo, mais tabuleiro, assim, sabe? Sim. Então, agora que a gente já chegou à conclusão, quero contar uma história. Quero narrar, quero ser um narrador de RPG, tô jogando RPG, decidi narrar, já sei que tipo de história eu quero contar. Então, qual sistema que eu vou usar? Que ele também ajuda na parte de ambientação, mas
A ambientação nós vamos falar em um outro vídeo, porque dá pra falar bastante sobre ambientação. Então nós vamos falar aqui no sistema. Tá aí. Quero narrar uma aventura. Quero contar uma história. Qual é o sistema que eu vou usar? E faz diferença o sistema? Faz Claro, porque faz. cada sistema tem aí o seu conjunto de regras, né? Cada sistema costuma abordar um estilo de narração, um estilo de contar a história, né? Tem diferença. Então, por exemplo, vamos lá. Quero talvez contar uma história sobre vampiros que estavam lá. Um tema que estava explodindo ali nos anos 2000 e, sei lá, 8 por aí. Um crepúsculo. Quero contar a história de vampiros. Eu vou ter que criar o sistema do zero? Talvez eu vou ter que achar uma métrica ou algo do gênero pra poder contar a minha história? Não necessariamente. Se tu quer contar uma história sobre vampiros, nós temos aí o Vampiro à Máscara, né? A linha vampiro tem lobisomem incluído dentro dela, tem mago incluído dentro dela, tem múmia, tem uma galera ali que tudo isso é chamado de mundo das trevas. Então, eles têm... Aí aquele negócio assim, eu tô a fim de contar uma história, vi esse sistema e, pô, não era bem o que eu queria. Aqui tem clã, tem muita politicagem, tem muita coisa que eu não sei se eu vou conseguir aproveitar e tal. Não me adaptei a esse sistema. Ok, continue procurando, porque tem outros sistemas que abordam, por exemplo, o gênero vampiro. Tem... Sim. Tu pode jogar D&D e pegar Ravenloft, por exemplo, fazer vampiro no Ravenloft. É um outro sistema de regras que também Né? envolve vampiros, que é o Tu pode Dungeons and ter Dragons. Dungeons and Dragons. Tem o Pode Daimon pegar. com vampiros mitológicos, que é uma coisa bem mais crua. Ou Tu pode pegar GURPS. GURPS, tem vampiro hacking também. Bom, GURPS tu pode pegar absolutamente qualquer coisa, mas já vamos chegar lá. Tem vampiro hacking também. Tem vários sistemas, alguns similares, porque são das mesmas editoras. Tem cenários de histórias que tu vai ver que usam o mesmo sistema, porque são da mesma editora. Mas a gama de sistemas, assim, de regras é enorme. Enorme, enorme, enorme. Cada sistema, normalmente, ele foi criado para um tipo de história. Exatamente. Então, provavelmente, talvez tu encontre já um sistema pronto para a história que tu quer contar e já ambientalizado. Por exemplo, o cara quer contar uma história de mistério, e às vezes ali o cara pode contar uma história de mistério dentro do mundo das trevas sem precisar envolver nenhuma daquelas criaturas. Mesmo porque muitos sistemas, isso é uma coisa que muitos mestres chegam assim, meio perdidos, né? Ah, quero jogar RPG, pega qualquer um ali, os mais vendidos e começa a jogar. Sistemas, eles já introduzem um personagem, já introduzem um mundo, já introduzem toda uma mecânica de mundo, porque o sistema nada mais é o quê? O sistema é como tu vai fazer para poder ler o mundo de uma outra maneira. Vamos dizer, o português é uma forma de ler o mundo, a matemática é uma forma de ler o mundo. As regras de RPG é uma forma de ler o mundo também. E compostas por português e matemática, que no caso envolve os números de dados, cálculos e coisas do gênero. Então, quando tu escolhe um sistema de RPG, tu tá escolhendo uma forma de decodificar o teu pensamento e colocar ele para que outras pessoas consigam interagir dentro desse mundo. Tu tá criando um submundo dentro daquele sistema. Isso quer dizer o quê? Que tu pode fazer qualquer coisa? Não. Qualquer coisa não. Tem uma limitação dentro, uma limitação entre muitas aspas, né? Porque o mestre pode alterar as coisas. Tem uma limitação que o sistema pode dar. Por exemplo, alguns sistemas de regras são mais adequados voltados para interpretação, outros mais para combate, outros oferecem mais aquilo, mais aquele outro. Cada um dos sistemas tem as suas peculiaridades que podem ser desenvolvidas. Alguns são mais abertos, outros são mais fechados. Uns são sistemas feitos para criar mundo, outros são um sistema criado para um mundo específico. Isso é uma coisa que pode ajudar alguns narradores a contar uma história quando é dentro desse mundo, ou pode atrapalhar o jogador quando ele quer jogar dentro desse mundo, ou fora desse mundo, e outros jogadores já vêm com a ideia de que, eu vou ser introduzido dentro daquele mundo. Vamos pegar um exemplo, o Storyteller. Se eu vou narrar uma história de vampiro, de Storyteller, e não vai ter Camarilla, não vai ter Sabá, não vai ter clã, vai ser uma história que a maior parte dos jogadores vão achar estranho. Pô, tô jogando vampiro, mas cadê esses vampiros? Cadê os vampiros do sistema? Né? Em compensação, se eu vou jogar GURPS e vou falar, vamos jogar vampiro em GURPS.
Não existe vampiros em GURPS classificados assim. Existem as regras para se colocar vampiros, mas não vampiros em si. Isso quer dizer que eu tô defendendo GURPS como melhor? De modo algum. Tem vampira máscara pra GURPS. Olha aí, ó. Mas pode ter vampiro à máscara, tem vampiro do Conan, tem vampiro draconianos, tem vampiros, sim, vampiros Castlevania pra GURPS. Tem vampiro pra tudo, né, em GURPS. Porque o GURPS é um sistema de criação de mundo, não é um sistema... O próprio sistema, na nomenclatura dele, ele é um sistema genérico. Por que ele é genérico? Porque ele serve pra te contar praticamente qualquer história dentro dele. E realmente, isso é uma coisa que, mesmo gostando de storytelling, eu tenho que admitir que o GURPS faz melhor do que qualquer outro sistema, que é possível tu contar qualquer coisa dentro de GURPS. Tu quer contar uma história de terror, tu pode contar com GURPS. De aventura, tu pode contar com GURPS de medieval, com dragão, etc. O GURPS vai suprir a tua necessidade de super-heróis. GURPS vai suprir. Por isso que ele é sistema genérico. O G ali do GURPS já é de generic, né? É generic system. É Generic Universal Roleplay Game System. Então, sim, GURPS nisso ele dá de 10 a 0 nos outros. Mas, continuando aqui a nossa linha de raciocínio. Por que a gente entrou agora a falar desse sistema? Porque, além de dar toda essa base que o Natália falou, ele também te traz regras para te poder jogar dentro de uma... Vamos dizer assim, poder jogar dentro de uma esfera de concordância. Como assim? Vai jogar banco imobiliário, ele tem regras, né? Tu não pode pegar ali, eu quero começar com, sei lá, de dinheirinho. 4.000 dinheirinho, enquanto o resto vai começar só com 50. E aí isso pode gerar debate. A galera pode dizer, não, então vamos começar com 4.000, ou não, 4.000 é muito, vamos começar com 2.000. Então, para acabar com esse tipo de debate, esse tipo de discordância, que quando o pessoal se reúne para fazer uma atividade, é uma dos contratempos mais chatos que tem. É de se reunir para fazer algo e aí todo mundo começar a discordar, né? Virar um debate extenso até todo mundo chegar a um consenso. Então o sistema ele já preparou esses passos para você. Ele já tem ali um sistema também de regras, de como é que funciona a metragem de cada coisa ali dentro. Para quando precisar fazer uma consulta, dizer assim, ó, dentro desse sistema nós usamos essa regra X. Então todo mundo vai usar essa regra X com leves alternâncias que são especificadas por quem está contando a história. Que é conhecido como a velha e boa regra de ouro. Quem está contando a história, ela pode simplesmente fazer uma coisa um pouco diferente da regra, tem essa liberdade poética. Todo sistema de RPG tem essa liberdade. Ela dá essa liberdade pro cara que está contando a história, pro narrador, etc. Mesmo aqueles sistemas que não falam especificamente nessa regra, eles têm, tá? Seus mestres. Porque tem jogador que diz, não, mas me mostra então nesse livro onde que tá a regra de ouro. Tem jogador que quer se cri-cri, né? Que quer ser advogado de regra. A não ser que tenha especificado de forma ali. Não tem regra de ouro. Não tem esse tipo de abordagem aqui dentro desse sistema. Se não tiver discriminado ali, o jogo subentende que tem, porque já é da cultura do RPG, já é da cultura de quem tá contando uma história, esse tipo de ferramenta. Esse tipo de ferramenta narrativa. É possível. Mesmo porque a gente tem que levar em consideração que quando o mestre, ou o narrador, ou Dungeon Masters, o nome da pessoa que tá lá, vou chamar de mestre, que é o mais tradicional, né? Quando o mestre tá fazendo uma narração, ele tá adaptando uma história que tá na mente dele para os jogadores dentro de um sistema. Só que o principal é a história que está em sua mente. Se a história em sua mente não encontra algum alicerce naquele momento, ele pode fazer uma pequena alteração. Uma coisa que é super comum, por exemplo, de acontecer é, às vezes, cair uma rolada de dados e o narrador dá aquela roubadinha, positiva ou negativa, para poder gerar aquela tensão, sabe? No sistema não diz, mestre, você pode alterar o número dos dados, mas todo mestre sabe que em algum momento na sua vida, na sua mesa, já teve que dar ou salvar ou matar alguns players, como uma forma até mesmo didática, né? Sim. Esse tipo de ferramenta narrativa que a gente chama, ela é bem comum de ser usada, mas aí nós entramos no ponto de debate.
tem que ser extremamente dosada. Você não tem que fazer toda a sessão, você não tem que fazer o tempo inteiro, e você não pode simplesmente pegar um sistema e fazer dele de cabeça para baixo. Não pode transformar esse sistema em cabeça para baixo. Então crie, porque assim, ó, normalmente quando os jogadores, o pessoal, tá acostumado a interagir com aquele sistema, ele já tá acostumado a interagir com aquele modus operandi de regras e de como o cenário se comporta ali dentro. Então, se tu, como narrador, chegar e bagunçar tudo aquilo, além de confundir extremamente a cabeça dos jogadores, porque eles já estavam esperando uma coisa e vão encontrar outra, além de descaracterizar bastante o sistema também, vai deixar, vamos dizer assim, vai ser uma grande bola de neve que tu vai acabar criando pra você mesmo, porque no momento que tu tiver que recorrer a alguma regra daquele sistema, tu já bagunçou tanto que tu não sabe mais o que é válido. E aí, infelizmente, a tua história começa a perder um pouco de credibilidade. Como assim credibilidade? Cara, todo mundo gosta de jogar uma história onde a pessoa, além de se sentir bem, possa ser concreta e de certa forma, aquele pessoal que tá ouvindo a tua história, eles têm uma pequena parcela de orientação. Não chega nem a ser controle, tem como se orientar. Então, por exemplo, vou usar, um vampiro X vai tentar dominar o vampiro Y. A gente sabe que ali tem um duelo de gerações. Conforme o sangue mais forte vai ganhar um domínio sobre o sangue mais fraco. Porque essa orientação já tá no livro, o jogador sabe disso. Então, se isso acontecer, o jogador, beleza, é assim que funciona. Agora, se todo vampiro que for fazer isso num sangue fraco não conseguir, porque tu tá usando a ferramenta narrativa, eu achei que naquele momento ali essa dominação não funcionou, porque pra minha história agora o cara não tinha que entregar a chave pra esse vampiro mais velho. Então não funcionou, mas agora vai funcionar. Porque agora eu acho que na minha história já tá no time certo dele entregar a chave. Isso tira um pouco de credibilidade da tua história, porque além de ter usado a ferramenta possível, tu tá tirando orientação dos teus jogadores. Eles não tem mais como se orientar. Eles dizem assim, tá, vai funcionar quando então? Quando o pessoa que tá contando a história quiser, funciona. Quando ela não quiser, não funciona. Então por que a gente tá usando esse sistema de regras? Perfeito. Joga fora. Torna-se uma condição frustrante e não Exatamente. incrível naquela narração. A gente tem que lembrar sempre que o narrador, ele é como se fosse um escritor, né? Vamos pegar um exemplo de um Harry Potter, tá? Existe magia, existe dragões e o caramba 4. Mas no Harry Potter não existe, por exemplo, alienígenas, né? Aparentemente não existem alienígenas. E não existe MIB, né, no Harry Potter. Vamos supor, MIB, Homens de Preto, né? Man in Black. Vamos supor que daí tu tá fazendo uma narração de Harry Potter e de repente vem um cara com um neuralizador, vem lá com a caneta e fala: muito bem, Harry. E vai lá e dá um canetaço no cara. Tu vai pensar: Valeu, Harry, tu não é mais mago agora, Harry, valeu. sabe? Harry, agora você é um trouxa. Pau! Tipo, na cabeça do narrador ele pode ter pensado: bah, que legal, eu vou quebrar a quarta parede, vou misturar magia, vou justificar a tecnocracia, vou justificar a tecnocracia, vou botar ali um meio mágico junto para corresponder. Na cabeça do narrador pode ter sido maravilhosa a ideia, e pode ser que no futuro ele consiga desenvolver essa ideia e fique legal. Só que quando o jogador tá olhando aquilo ali, ele tem uma expectativa de mundo, ele tem uma expectativa de controle, ele tem uma expectativa do que esperar. Imagina tu tá lendo isso, Harry Potter, e de repente vem um cara com neuralizador na tua cara, assim, tipo, quebra total a tua expectativa, quebra total o que tu vai ter de concreto, o teu chão amanhã, sabe? Então, pode ser que o narrador queira fazer isso de propósito? Pode. Só que assim, já dou a dica, é muito arriscado. A chance de tu frustrar os jogadores, a chance de tu criar um plot twist negativo e a campanha terminar é muito grande, né? Qual é um meio assim de tu poder contornar esse tipo de situação? Aí a gente volta alguns passos atrás, que é lá na história que tu quer contar. Então tu compartilha uma premissa dessa história com o pessoal que vai jogar contigo. Olha, eu vou narrar um Harry Potter, mas vai aparecer Homem de Preto também. Que o Homem de Preto agora vai ser uma divisão dos trouxa responsável ali por tentar controlar os bruxos, descobrir que existem bruxos. E de certa forma eles têm uma metodologia de treino mental, sei lá, que feitiço de esquecimento não funciona neles. Por isso que os magos não conseguem mais fazer essa galera esquecer. Parece premissa de tecnocracia, né? Pra quem joga mago, você não sabe. E aí a galera
tá ali, esses trouxas em Man Black e tem essa galera agora. Vocês querem jogar? Porque tu tem a liberdade de dizer, olha, essa história tá muito sem pé na cabeça, eu não quero. Ou tipo assim, cara, achei interessante o fato de tu misturar isso tudo. A gente vai acabar jogando não um Harry Potter purista, nós vamos acabar jogando algo semelhante. Quero jogar isso. Show de bola, os jogadores já sabem o que esperar, já estão orientados. Né? O problema é quando tu toma esse tipo de medida assim, meu Latarão falou, na metade da aventura. Então ali narrando Harry Potter, aparece um Gundam Wing ali, tá ligado? O Voldemort ali apareceu pra se vingar do Harry Potter num robô ali dos Power Rangers, tá ligado? E agora você vai ver, Harry, eu tenho mais tecnologia e mais poder de fogo. Aí tu vai ficar assim, what the fuck? Como assim, cara? Tá ali o Ivan Uzi e a Rita e toda aquela galera de vilão dos Power Rangers ali ajudando o Voldemort, vai ficar assim, caralho, como é que isso aconteceu? Isso a gente chama de crossover no RPG, quando tu mistura assim, mas o caramba, do dia que esse cara saiu na época, o Voldemort achou ali uma orbe que mistura realidades alternativas e essa é uma terra. Vai da mente do narrador, mas tu orientar o teu jogador, tipo, beleza, a gente sabe que isso era possível, então não tem por que ficar, né, discordando do narrador. Tranquilo, beleza, tá ali o Ivan Uzi com a Rita e o Voldemort. Outra, tu pode pensar assim, mas eu não quero contar isso para os meus jogadores logo de cara. Eu quero deixar como uma descoberta. Só que assim, qualquer coisa que tu vai fazer fora do padrão, isso vale para qualquer coisa, tá? Tu tem que dar pistas durante o jogo. Tu tem que plantar as sementinhas durante o jogo. O ideal é tu falar antes, porque senão pode acontecer de simplesmente terminar a mesa. Mas se tu não quer contar totalmente, tu quer falar, tu fala assim, vai ser Harry Potter com crossover. Crossover de quê? Não fala. É Harry Potter com crossover. Não é Harry Potter puro. Mas tu já avisou. Exatamente. Tu já avisou. Entrar nos detalhes, o que é. O jogador já vai saber que não vai ser puro. Aí, como é que tu vai fazer isso aí? Tu vai jogar as coisas? Não, tu tá colocando ali umas pistas. Tu coloca um trouxa, por exemplo, com uma roupa de terno e gravata e óculos escuros. Depois, mais adiante, tu coloca um trouxa usando um equipamento pseudomágico, ou mecha mágico, ou tu dá um nome meio LOL, qual é o nome daqueles? Tu não quiser entregar o jogo, procure por temas, né? Que tu vão conseguir fazer essa. Que nem o Latada falou, ficção magia. Como é que eu vou contar? Você já leram Harry Potter? É algo mais ou menos assim, vai ter umas paradas de ficção que eu vou usar de umas outras coisas que eu li. A galera vai ficar assim, ok, ele quer fazer surpresa. Então se aparecer o Ivan Uzi lá e a galera do Power Ranger, o cara já avisou, né? Estranho pra zaralho, mas o cara já avisou. Eu, sinceramente, por uma campanha de mago, eu tô acabando de me pilhar, hein? Uma campanha de mago com Harry Potter comigo, hein? Ó. Já me fizeram essa proposta. Vamos jogar o Mago Ascensão, mas vamos usar as casas. Em vez de usar o negócio, vamos narrar em Hogwarts, assim. Tá, ok, possível. Bem adaptado, possível. Tranquilamente. Então a gente vai pro próximo passo agora. Não encontrei o sistema que eu quero. Ou eu tenho domínio só sobre um sistema. É possível adaptar histórias para o sistema que eu conheço? Sim, é possível. Tem gente, às vezes, que ele abraça... Tem narradores que eles abraçam o sistema de uma forma tão energética, tão forte, tão... Tipo, eu gosto só desse sistema. Mas eu não quero contar só uma história que esse sistema me propõe. Eu gosto muito do sistema só de mistério. Mas eu gosto por causa do jeito que é tratado as coisas ali. Só que eu quero contar uma história de fantasia. E eu não quero aprender um sistema de fantasia. Eu quero contar dentro do sistema que eu conheço uma história de fantasia. Então, as adaptações, elas têm prós e contras. Tem pós e tem contras. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, Damasceno, que eu quero adaptar o sistema de... Eu quero adaptar meu sistema de horror pessoal, isso entenda o que quiser, para um sistema de alta fantasia. Dá pra fazer? Dá. Só que o principal é que, normalmente, horror pessoal acaba que as pessoas morrem. E as pessoas morrem fácil. Sim, exatamente. Normalmente é pouco dano e pouca vida, né? Então, quando tu vai fazer uma história fantástica, normalmente é ao contrário. É pouco dano, ou em proporção à quantidade de vida, ou mitigação. Mas... Latarã, não é assim, D&D tu dá muito dano. Sim, só que D&D tu cura pra caramba, tu tem redução de dano, tu tem resistência à magia, tu tem magias imediatas que tu lança pra fazer contra-mágica, tu consegue fazer milhões e centenas de outras coisas, itens mágicos, poções, encantamentos, preparos.
build que tu pode fazer pra aumentar. Aí tu tocou num ponto muito interessante. Nós falamos de Dungeons and Dragons, que é um sistema que usa... o principal ali é o dado de 20 faces que eles usam, né? Rolagens em cima daquela jogada ali, com bônus ou desvantagens, coisa do gênero em cima, tá? Ele falou ali do mundo fantástico, fantasia, que o tema ele foi criado no mundo de fantasia. Só que ao passar dos anos, eles tentaram trazer esse sistema uma pegada um pouco mais realista. Então, nós temos um jogo que é da época da terceira edição do D&D, que eu acho fantástico, que é... Eu vou pegar o nome aqui, pra não falar errado pra vocês. Só um minutinho, música de... Música de elevador. Música de elevador. Música de elevador. Nós temos o Dark Matter, mas não é esse que eu tô falando. É de Urban Arcana, exatamente, Urban Arcana. Qual é a moral do Urban Arcana? Eles pegaram as criaturas de D&D, por exemplo, elfos negros, trolls, etc e tal, e colocaram no mundo real. Inseriram. Então eles têm tipo uma camada de disfarce, onde para poder se disfarçar entre as pessoas, mas essa é a real forma deles. Então, sei lá, elfos negros agora têm corporações, talvez, de assassinos que eles criaram. Uma pegada meio Assassin's Creed. Isso lembra muito um filme do Netflix, né? Qual deles? Tem tanto filme no Netflix. Ai, meu Deus do céu, o filme que fala sobre fadas modernas. O Cannibal Row? Não. Cannibal Row não é do... É do da Amazon. O Will Smith. Tá. Que ele tem um parceiro que é um orc? Uhum. Se alguém lembrar o nome, deixa nos comentários aqui, porque eu não lembro. Conta agora é... Birth. Eu não sei pronunciar. Essa coisa. BRGHT. Essa coisa. Que ele tem um parceiro com um orc, né? E aí tá sofrendo preconceito na força policial, etc e tal. Então, Dark Matter não é tão claro assim, mas é nessa pegada. As fadas são parasitas, os centauros são força de elite turbulenta, os elfos são nobres das cortes, no caso Wall Street e coisas do gênero. Eles fazem uma adaptação altamente preconceituosa, altamente racista com relação às raças, né? E colocam as raças para substituir algumas classes e substituir algumas etnias no nosso mundo. Normalmente essa modificação que fazem. Tem que tomar muito cuidado. É Bright, se eu não me engano. Bright! É Bright. Assim. Bright. Isso. Eu não cheguei a ver, mas o pessoal que viu disse que é bom. É bom e tem um número 2 vindo aqui. Não é excelente, mas é ok. Então nós temos o que aí? Nós temos essa construção de regras para o cenário medieval, também usado no cenário moderno, com algumas adaptações, claro, para caber dentro daquela ambientação, daquela história que o pessoal quer contar. Temos também, por exemplo, esse mesmo sistema de D20, que ele é um pouco diferente na quinta edição, mas na terceira ali ele é extremamente semelhante. Nós também temos Call of Cthulhu. Call of Cthulhu é um negócio, um Jovem Nerd ali, ele jogou Call of Cthulhu D20. E o Call of Cthulhu, o sistema dele... Não, pior que é aquilo ali mesmo. Tem um livro e é aquilo ali mesmo. O problema é que eles jogam em nível alto sempre, né? Mas... Exatamente, eles jogam em nível super mais alto ali. Isso é particularidade deles, né? Então, mas ali tem, né? Então, o sistema D20 para Call of Cthulhu. O sistema original de Call of Cthulhu ele é bem mais mortal. Ele é bem mais funcional dentro da história que contar, mas que nem o Lázaro falou, é horror pessoal. Tipo, uma facada pode levar teu investigador pro outro mundo fácil. Coisa que ali no D20 já é um sistema onde caracteristicamente os personagens suportam mais dano. Tem uma outra pegada, mas adaptado, os pontos de vida são baixados extremamente, o dano das armas são mais elevados. Então corre ali do quê? De uma adaptação, tu pegar aquele sistema de regras e talvez não reconhecer de primeira, porque o dano das armas está mais alto, os bônus de ataque estão mais baixos, mas é justamente para deixar
esse tema de horror pessoal mais em evidência. Ó, aqui não é o mesmo sistema, nós modificamos alguma coisa porque o tema aqui mudou. Mas é o mesmo sistema de regras. Então, isso demonstra que é possível tu pegar um sistema de regras e adaptar para aquilo que você quer jogar. Se você quiser usar, por exemplo, o Storyteller, só a parte de regras de humanos, para fazer uma campanha de Game of Thrones, para mim ele é perfeito. Porque Game of Thrones, os nossos protagonistas ali, eles realmente podem morrer assim, ó. Piscar de olhos, que é o que acontece no sistema Storyteller. Piscar de olhos, pum, pode perder ali o teu herói. Do nada. Do nada. Perfeito. É possível. Ótimos guerreiros, conseguem fazer coisas maravilhosas com níveis altos, só que tropeçou, caiu, quebrou a perna, morreu. Morreu. É que nem o exemplo que eu esqueci, o Bron, acho que é Bron, que ele tá falando com o Tyrion lá na prisão, que ele diz assim, ó, eu podia lutar com montanha pra ti, cara. Eu podia ali ficar sambando, dançando na volta dele, tentando achar uma brecha, porque ele é rápido. Ele é rápido pro tamanho dele, mas eu ainda sou mais ágil. Eu posso talvez usar da minha velocidade pra dar um golpe certeiro nele e depois finalizar. Mas se eu errar, ele é um montanha. Ele usa um montante. Ele vai me dar uma espadada. Acabou a luta, acabou a vida do cara. É só ver o que aconteceu mesmo, dando um spoilerzinho, né? Quem lutou contra o Montanha, né? Foi um cara extremamente ágil, extremamente veloz, que tava picoteando o Montanha. Só que o Montanha precisou só, literalmente, pegar o cara. O Oberyn Martell, né? O Oberyn Martell, conhecido como um guerreiro extremamente que usava venenos mortal, ele realmente conseguiu vencer o Montanha e por um descuido dele, que foi justamente o que aconteceu, ele teve um descuido, foi suficiente para o Montanha aproximar ele e dizer assim, ó, vem cá, agora tu é meu. Finalizou o cara. Finalizou o cara. Então, tipo assim, dentro do Storyteller é possível? Sim. Talvez em um Dungeons & Dragons purista, fantasia, fosse possível? Não. Ia demorar um pouco mais pelo sistema de regras, por causa que a quantidade de energia que um herói tem é muito maior. Isso aí poderia vir aqueles caras mestres de regras e diz, não, eu tenho uma build fantástica que faz igual Montanha, que consegue dar Cup of Grace em uma rodada só, depois que faz grapple no inimigo. Daí a gente entra naquele mérito, né? Alguns sistemas, eles são abertos para te poder montar personagens que sejam aptos a fazer várias coisas. E tem alguns sistemas que são aptos a personagem fazer uma coisa muito bem. Só que o resto ele vai fazer muito mal. Muito mal. Uma coisa que eu acho bacana no RPG é que qualquer coisa que tu pode fazer no RPG, tu tem que gastar a tua experiência, né? Tu tem que literalmente montar o que o teu personagem é capaz de fazer. Alguns sistemas são mais aptos a tu criar uma coisa que o teu personagem fazer, só que as ações colaterais que eles são capazes de fazer são ações super válidas para outros momentos. Exemplo, em Storyteller, tu vai criar um personagem super atlético e ótimo para combate, ele não vai fazer só um tipo de combate, ele vai ser super atlético e muito bom pro combate, ele vai ser quase um herói de ação, né? Um Van Diesel da vida, uma coisa assim do gênero. Em termos de capacidade do que ele pode fazer, tá? Não do quanto ele pode sobreviver. Isso é bem diferente. Já em D&D, se tu for fazer, ou em GURPS, né? Se tu for fazer um cara buildado pra isso, tu pode fazer um cara buildado pra isso. Só que a chance dele ser bom em um soco, em um estilo de golpe, e ser super bom naquilo ali, ou super bom em matar pessoas com a tampa da caneta. Eu sou muito bom em matar pessoas com a tampa da caneta. Ok, só que daí tu pega uma espada, o cara talvez nem saiba usar, né? Talvez ele seja totalmente incapaz de fazer um movimento simples com uma faca. E o que fica uma coisa muito irreal, né? Às vezes para um sistema que tu quer um sistema mais real. Então isso, mais uma vez, que nem o Damascena falou, tudo depende do que tu quer contar como história. Tudo depende se tu quer uma coisa mais real, mais realista, ou uma coisa mais fantasiosa e mais super-heroesca, assim, sabe? O personagem faz aquilo super bem, mas o resto... Exatamente. Então, aí a gente passa pela parte de adaptação. É possível adaptar? Sim. Pode ser que tu não consiga adaptar, talvez, uma história pro tipo de regra que tu quer usar. Sim, é possível. Que tu tenha que aderir a um outro sistema.
ou gerar um híbrido daquele sistema favorito ali, totalmente modificado, que talvez se adapte às regras da sua mesa, que a gente chama de regras da casa. Provavelmente o narrador ele costuma, ou o mestre, ou seja o que for, às vezes ele pega aquele sistema e dá uma modificada para o estilo de narrativa dele, para como ele gosta de contar, porque às vezes tem regras que ele não vai gostar dentro do sistema, então ele ignora, ou tem coisas que ele vai permitir ou não, dependendo. Então é tudo modificável, mas normalmente quem vai contar a história vai te passar os parâmetros de como ele gostaria, de como seria melhor adaptado para a história que ele vai contar, as regras que tu vai usar. Então, As regras da casa, né? As regras da casa. Às vezes. Então a gente chegou até essa parte aqui, ó. Já falamos de qual história você quer contar, qual o tema da sua história e qual sistema você quer usar para contar a sua história. Isso aqui nós estamos falando de forma mais geral e abstrata, porque a gente vai fazer mais vídeos, então a gente vai abordar sobre alguns os sistemas mais conhecidos, como é que funciona ali dentro, fazendo alguns resumos, e também para trazer um pouco mais, porque às vezes, eu não conhecia esse sistema, ou eu já vi esse sistema uma vez, não sabia como é que era, tô curioso para conhecer esse sistema. Nós vamos abordar aqui também de uma forma mais ampla. Deixem nos comentários qual o sistema que vocês jogam. Qual o sistema que vocês gostariam que a gente falasse mais? Vocês tiveram alguma dúvida até agora? Querem que a gente aprofunde um pouco mais em alguma coisa específica ou não? O quê? Isso é importante, porque, Sim. assim, a gente tá falando por alto, né? Então a gente vai aprofundar todas essas condições e muito mais. E muito mais. O nosso próximo vídeo agora vai ser sobre ambientação, que a gente já escolheu a história que a gente quer contar, o tema dela e qual sistema. Agora a gente tem que ambientalizar essa história em algum lugar. Ela tem que se passar em algum mundo, em alguma existência que você vai ter que demonstrar para os seus jogadores através de descrições, imagens e fotos para deixar aquela experiência dele mais palpável, mais vívida e para estimular também a imaginação do seu jogador. Porque não adianta, por exemplo, um cara pode narrar para mim assim, ó. Vocês entram na sala do rei, no trono, o rei está sentado com a princesa e a rainha de um lado e o rei levanta para te saudar. Eu posso imaginar, talvez, que o caminho até o rei é de um tapete vermelho, que talvez tenha tapeçarias com o símbolo de armas da casa dele. Ele talvez seja um cara de cabelo preto e barba preta com uma coroa, que é um rei clássico. E que talvez, sei lá, eu tô mais acostumado, talvez, a imaginar pessoas com cabelo loiro. Não sei, uma particularidade de cada um, então eu imagino que a rainha e a princesa sejam loiras. O Latarã pode pensar diferente, o Latarã pode pegar uma pegada mais, tipo, na minha imaginação, meu tapete é azul. E na real... Eu pensei um rei esqueleto, cara. O cara morto, e pensei uma mulher ruiva, super estilo Conan, assim, com aquela meio Red Sonja, sabe? Era o que eu ia falar, que tu imaginou que talvez a coloração do cabelo dela fosse ruivo, por exemplo. Eu ia falar isso agora. E ele pode talvez imaginar que não é as paredes talvez não são de pedra, e que nem um castelo clássico. Ele pode talvez imaginar que são de madeira, é uma construção um pouco mais rústica, onde o chão, apesar de ter um tapete azul, em volta é chão batido. E ali tem talvez para iluminação, pode ser tochas. Eu posso ter imaginado que talvez seja aquelas hastes de ferro onde tem fogo e tal. Ou simplesmente tá entrando o sol. Lareira. Eu imaginei grandes lareiras com pessoas queimando ali, ardendo em chamas, assim, tipo um cheiro de carniça no ar, assim, um cheiro de carne criando aquela ambientação onde o rei esqueleto com a sua feiticeira estão te esperando ali, naquela visão meio sinistra, penumbrosa. Por isso que a ambientação é muito importante nesses próximos passos, porque tem que ser passada a mesma informação para mim e pro Latarã, pra gente pelo menos conseguir espelhar a nossa imaginação, conseguir chegar talvez a algo parecido. Se o cara já der a descrição, vocês entram ali na ambientação, o castelo é de pedra, está frio, etc e tal, aí eu e o Latarã vou imaginar um castelo de pedra frio. Provavelmente não vai ser o mesmo castelo que a gente vai imaginar, mas a gente vai entender que é um castelo de pedra, onde frio. Frio porque normalmente instalações de mármore costumam ser mais frias, ou talvez porque lá de fora é uma estação que tá frio. Aí o narrador vai te passar todos os parâmetros, então isso entra na ambientação. E também onde é que poderia, por exemplo, ser o reino desse cara. O reino desse cara talvez pode ser em Astória, sei lá, fazer parte de um funcionário que todo mundo conheça, porque a gente já tá fazendo parte da ambientação, porque o narrador tá passando a ambientação pra gente. Ou que nem eu usei, por exemplo, no Manchas do Passado, Londres de 1920. Então eu costumo falar ali muito de, por exemplo,
presença de carruagens, ali a cidade mais escurecida por causa das fábricas. Então, é um pós-guerra. A primeira grande guerra acabou faz pouco tempo. Não se usa o termo naquela época, Primeira e Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra ainda não tinha existido. Então era a Grande Guerra. Então só se referiam à Grande Guerra. E é uma coisa que particularmente eu não sabia. Nunca parei pra pensar que, tipo assim, como é que as pessoas se referiam às guerras na sua cronologia? Então, por exemplo, o pessoal que ainda não estourou a Segunda Guerra, naquela época é a Grande Guerra, porque só teve uma Grande Guerra. Perfeito. Depois que foi separado em Primeira e Segunda Guerra. Tudo isso faz parte da ambientação. Perfeito. Uma coisa que é fantástica pra ambientação, isso vai pros narradores e pros jogadores, tá? É assim, principalmente quando tem condições históricas. Estudem. Quanto mais vocês estudarem sobre... estudar coisa chata. Não, é bom. Quanto mais vocês estudarem como era aquela época, tá? Mais divertido vai ser o jogo de vocês. Quanto mais vocês estudarem sobre mundo medieval, se for um jogo medieval mesmo que seja pra D&D, quanto mais vocês estudarem... mas eu quero literatura fantástica. Então tá, lê Tolkien, vê filme de Tolkien, vê filme de poder, de capa-espada, lê sobre Conan, vai ver filme e séries sobre Conan, te aprofunda nessas condições. Quanto mais tu te aprofundar na condição onde vai ser a narrativa, onde vai ser o ambiente, né, onde vai acontecer, mais rico vai ser pra te imaginar, mais rico vai ser para te conseguir transmitir para os jogadores e eles conseguirem entender da maneira adequada, e mais rico vai ser as complexidades que tu vai poder utilizar como mecanismos dentro do sistema. Um exemplo que o Damasceno botou sobre a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, o pessoal usava telefone, mas era telefone de corda, tu tinha que ligar para telefonista e coisa do gênero. Tinha orelhão, mas era cabines telefônicas em alguns lugares, não era em todos os lugares, sabe? Meio Fullmetal Alchemist. O Fullmetal Alchemist também bate mais ou menos no mesmo nível tecnológico, tirando a parte da magia. Então, se tu estudar sobre coisas de 1800, início de 1900 e tal, tudo mais, quanto mais tu estudar para esse tipo de ambientação, mais rico vai ser para te poder fazer a ligação com todos esses outros ambientes, sabe? Para te poder entender como é que funciona, para te poder entender as vestimentas, as roupas. Eu quero usar uma roupa assim, assado. Cara, às vezes o capote era usado, mas era por um tipo de pessoas. Não era todo mundo que usava capote preto. Às vezes capote preto, um capote X, representava uma determinada coisa. Eu tô jogando medieval. Então eu vou sair de armadura o tempo todo. Cara, sim, se tu for seguir uma linha mais histórica, a armadura é só pra tempos de guerra. Tu não sai com a armadura o tempo todo, sabe? Isso aí esse tipo de coleta de informação que tu vai fazer pra ambientação torna a experiência do jogador, do ouvinte e do narrador mais rica. Eu recebi relatos de pessoas que disseram assim, tem uma hora que tu tá narrando ali no Monstro Passado, cara, eu consegui imaginar, eu consegui me sentir ali naquela apreensão. Aquele clima tenso de talvez alguma coisa vai pular do nada. Eu fiquei ali ansioso com isso. Aí eu fiquei assim, então, o trabalho de pesquisa que eu fiz valeu de alguma coisa, entendeu? Mas isso é assunto pro próximo vídeo, sobre a ambientação. Então, Latarã, é nóis, valeu por estar aí hoje com a gente, e agora vai estar com a gente todas as quartas-feiras, ou o dia que ele puder. Esse vídeo normalmente vai sair às sextas-feiras, então ele vai estar aqui conosco, me ajudando a trazer esses tópicos de narração, de narrativa. O Henrique Ferraz, aquele streamer safado, vai comparecer com nós nos próximos, espero, né? Porque o streamer safado, ele pode não parecer, mas ele é ocupado. O cara é ocupado. Então é difícil às vezes conseguir catar um horário na agenda dele. E pra mim que sou do Vale, imagina pra pessoas que não são do Vale. Imagina pra mim que pessoas que não são do Vale. Mataran, curti demais o nosso papo, muito obrigado por ter aparecido aqui. Rapaz, sempre é um grande prazer conversar contigo e discutir sobre RPG. Maravilhoso! Umas coisas que eu gosto muito, adoro fazer. Tamo junto, também é meu passatempo preferido. Então, pra vocês que nos acompanharam até aqui, deixem nos comentários algumas considerações. Isso que a gente falou aqui, que a gente elencou, não é um sistema de diretrizes, regras ou coisas a serem seguidas, são simplesmente dicas de como tentar ajudar na construção que a gente faz. Talvez a gente traga aqui no próximo episódio algumas ferramentas que vão ajudar aqui os tópicos que a gente elencou aqui para organização, nível de organização. E esses tópicos são só alguns dos muitos tópicos e muitas coisas que narradores vão ter que pensar nas suas mesas.
A gente não tá construindo todo um compêndio de informação em um único vídeo, de modo algum. Isso vai ser uma sequência de vídeos que vão construir várias dicas de narrativas, vários modos e métodos diferenciados para poder melhorar a mesa de vocês, melhorar a experiência como narrador e também como jogador. Afinal de contas, quem não lembra de memórias fantásticas de mesa? Ah, claro que a junção com os amigos é maravilhoso, mas tem algumas narrativas que ficam na nossa mente como melhores filmes, como se fosse amigos do passado. Lembra daquela vez que tu pulou e tal, e não esperava e cravou um dragão assim numa só, e todo mundo tava falando, cara, tu vai morrer, e realmente morreu, só que matou o dragão? Pô, que maravilha, que coisa, cena maravilhosa. Ou, por exemplo... O Alex me contou uma mesma experiência que ele lembra até hoje, que foi o Alex só não critica, que também tá presente com a gente no mês passado, que ele tinha um jogador que tinha uma espada vorpal e ele foi pra cima do dragão sozinho. E aí o cara disse assim, tu não tem como matar esse dragão, cara, o dragão vai te matar. Não, vou fazer aqui, eu vou conseguir tirar um 20. E o cara tirou um 20 no dado. E aí ele dizia assim, a descrição do poder da espada era, se você tirar um 20, você decepa a cabeça da criatura, ponto. Aí o cara foi sozinho, decepou a cabeça do dragão com um golpe e matou o dragão, acabou. Que é um bicho extremamente poderoso e difícil de se derrotar. O cara conseguiu derrotar com um golpe. Ia morrer? Provavelmente, mas às vezes dá a cagada de dar certo, né? Aí entra na parte que a gente abordou de aleatoriedade. É um evento totalmente aleatório. Que foi ali e culminou na morte do dragão, que era uma jogada de dado. Ele podia ter tirado 1 no dado, podia ter tirado 2, podia ter tirado 3, e da forma aleatória mais possível, ele conseguiu um sucesso máximo. E aí ele conseguiu a vitória pro grupo. Fantástico. Provavelmente, talvez o narrador já tinha imaginado uma batalha épica. Um monte de coisa, e bolas de fogo voando, e talvez um exército aliado vindo ajudar, porque os heróis não iam conseguir. Aí o jogador vai lá e flap. Deu, acabou. É Tramontina o nome da faca, da espada, né? É Tramontina, corte seco. Vai lá e passa a Tramontina no dragão, acabou. Como narrador tem que estar preparado, por isso que eu digo assim, RPG é aleatoriedade, tem que estar preparado pra isso. Vai pegar todo aquele monte de anotação que tu fez assim, vai jogar fora? Não, guarda. Porque talvez possa aparecer um outro dragão e aí possa acontecer isso. E aí, sei lá, essa espada aí, o dragão pode ter uma coleira de ferro imune, esse tipo de coisa, porque é um dragão esperto. Ele sabe que já aconteceu isso com o amigo dele, então ele secretamente pediu pra fabricarem pra ele uma proteção. E aí, a espada não funciona. Ou um dragão zumbi, imune a crítico, imune a corte de cabeça, pode cortar à vontade a cabeça que não vai fazer diferença. Ou é uma hidra, que tu corta a cabeça e cai de novo. Entende? Exatamente. E é eventos aleatórios, tu não tá fazendo isso contra a espada do jogador e o jogador. Não, porque RPG ele é aleatório. Todo esse tipo de evento pode acontecer. Não é uma sacanagem na hora de contar uma história. São eventos aleatórios. Mas... E às vezes, nem sempre uma coisa boa pode acontecer. Pode acontecer também do cara querer parar uma espada, parar um machado com a mão, já que a área do machado é mais ampla do que a de uma espada, então teoricamente poderia ser mais fácil. Só que o cara pode dar erro crítico e perder a mão no processo. E virar uma história a ser lembrada como o mestre tirando que me cortou a mão, né? Pelo resto dos seus dias. Acontece, é um evento aleatório. Mas encontramos então no próximo episódio. Deixa aí o seu curte like, compartilha o vídeo para nos ajudar no alcance, né? Se for possível. Seja um padrinho do Vale das Trevas, se for do seu interesse, se você puder. O link vai estar na descrição. Como eu falei no início do vídeo, vai ter uma gama ali de mídias para serem seguidas. Corre lá no canal do Ataran, incomoda ele um pouco. Ele faz lá alguns vídeos plays lá da vida. E eu vi que tem um vídeo dele lá fazendo arroz, cara. Fazendo arroz, que nem forma japonesa, fazendo arroz. Realmente o canal do cara é totalmente aleatório, que nem ele. Tem arroz, tem videogame, tem nerdice, tem... qualquer coisa tem lá. Então, sigam lá o nosso amiguinho e a gente se vê no próximo encontro. Valeu, falou e até lá.